devemos sempre colocar a gestão para resolver problemas, não para apagar fogo. Resolver problemas. Por isso a importância desse tipo de evento, para capacitar os gestores, para capacitar os municípios. O município é o final de tudo, olhando para Brasília. A gente tem Brasília, a gente tem o governo do estado, e a gente tem o município. E é lá no município onde a coisa acontece. É lá no município onde se verifica a política pública. Existe um problema público, esse problema público precisa ser resolvido por uma política pública. Mas uma política pública assertiva, efetiva, afetiva. Vejam que as cidades inteligentes, elas promovem tudo isso desde que haja conhecimento e preparo por parte dos gestores, mas não somente dos gestores. Porque o mundo muda, o mundo está mudando. O mundo era uma situação antes da pandemia, o mundo agora é uma nova situação no pós-pandemia. E o mundo muda constantemente. Acredito que muitos de vocês nos seus municípios perceberam que, poxa, o meu município está diferente. Embora você ache que esteja a mesma coisa, mas ele mudou. Acreditem, ele mudou. As pessoas mudam e a gestão muda. E o passo mais importante disso é capacitação em todas as esferas. A globalização hoje, que já era forte, torna-se instantânea. Aconteceu algo, por exemplo, na Península da Coreia, no Japão, em fração de segundos, está na palma da sua mão a informação. O voo daqui para São Paulo, que antes até então tínhamos aí a esperança de 3 horas de espera, de lacuna, hoje é em tempo real, na palma da mão. O mundo está mudando. As pessoas estão cada vez mais conectadas. As pessoas estão cada vez mais interagidas através da tecnologia. E aí, hoje, dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, hoje são 18, publicados 17, temos um novo 18. Iremos aqui trabalhar no objetivo 11, que é cidades e comunidades sustentáveis. Dentro desse objetivo, o seu município já deve pensar em um plano de capacitação, em um plano de gestão que conduza o seu município nos próximos anos a ser uma cidade inteligente. Porque até 2050, 7 em cada 10 pessoas vão estar efetivamente morando nas cidades. Mas não é mais aquele conceito de cidade urbana, cidade zona rural. São cidades que possuem todo um arcabouço de cidade, com comércio, com serviços, com estrutura. Ou seja, as cidades, a própria zona rural também é da cidade. Então, 7 em cada 10 pessoas estarão vivendo nessas cidades integradas. E isso é determinante para que o gestor diga que tipo de problema público nós vamos resolver. Como que eu vou transformar essa cidade em uma cidade inteligente? Porque as cidades, elas impulsionam a economia. As cidades, elas impulsionam o desenvolvimento social. As cidades devem promover dignidade. As cidades devem promover orgulho. De norte a sul do Piauí, de norte a sul do Brasil, todos devem ter orgulho da sua cidade. As cidades respondem por mais de 70% de tudo que a cidade produz, em termos de emissão de gases do efeito estufa. O desenvolvimento cobra o seu preço, mas isso com um bom planejamento estratégico, com um bom plano diretor,
com um bom plano tecnológico, o gestor vai conseguir fazer com que o seu município possa avançar e avançar cada vez mais, entregando às pessoas aquilo que elas necessitam, que é ter o seu problema resolvido. E olha, o problema que para ele parece grande, para o vizinho pode parecer pequeno, e vice-versa. Mas uma coisa é certa, existe um problema. E o problema precisa e deve ser resolvido. Todos vocês sabem que, dentro da gestão pública, o mais utilizado é apagar incêndios. Mas, dentro do Congresso das Cidades, vocês vão entender que não existe mais apagar incêndio. O que existe agora é planejamento. O que existe agora é governança. É transformar realmente a gestão pública de forma profissional. Com um corpo de servidores, um corpo técnico, com efetividade, fazer com que realmente a gestão tenha plena força e vigor e esteja pujante, para que o cidadão perceba que o seu problema, ele vai ser resolvido da melhor maneira possível. E aí, nós vamos entrar realmente no que seriam essas cidades inteligentes. Mas por que esse nome inteligente? O termo inteligente, ele é colocado para que o gestor tenha capacitação, tenha habilidade conceitual alta, o seu time alto, com grandes habilidades conceituais, mas muito mais do que habilidades conceituais. É importante demais que tenhamos 3 habilidades, além da habilidade conceitual, a habilidade técnica e a habilidade humana. Esse tripé, caminhando junto, promove uma cidade inteligente, promove uma gestão eficiente, uma gestão que alinha a eficiência, a eficácia, resultando na efetividade. Quando a população também é inteligente, ou seja, quando a população ela é capacitada, facilita demais a gestão. Uma população capacitada, com idosos capacitados, crianças capacitadas, adultos capacitados, a população capacitada, ela sabe do seu direito, mas ela também ajuda a gestão, ela contribui com a gestão. Afinal de contas, o gestor ele tem que entender, ele é gestor de todos. O município é o que ele vai conduzir da melhor maneira possível. E você, enquanto gestor, pensa em deixar seu legado. Então, transforme a sua cidade em uma cidade inteligente. Transforme a sua cidade, promova a sua cidade, ações e iniciativas inteligentes. O time qualificado. O time capacitado, mas as pessoas também. De nada adianta pensar em cidade inteligente sem povo, sem população, sem munícipe inteligente. Porque numa cidade inteligente, é uma cidade que tem a automação 24 horas à disposição do munícipe. E a automação ela é importante, porque também facilita e economiza recursos. A partir do momento que você promove, por exemplo, no seu município, a automação da luz, dos postes, da iluminação pública, por energia solar, gera uma economia. E isso é bacana. Mas quando você automatiza, você começa a entender que vai baratear o serviço. Por quê? Porque hoje, por exemplo, com Arduino, pequenos computadores, conectados via Wi-Fi no próprio município com a internet, ele consegue dizer, por exemplo, a durabilidade da vida útil da lâmpada. Se a lâmpada queimou, se a iluminação é suficiente, quanto tempo de vida ainda tem. Então, planejamento, eu já consigo me programar. Na sua rua não falta mais energia, porque a luz do poste queimou, porque eu me antecipo.
Isso é uma iniciativa de cidade inteligente. Isso é automatizar a gestão. Mas não é só isso. Tem muito mais. Pontos de internet. Eu coloco pontos de internet no meu município. É uma iniciativa de cidade inteligente? Sim, é uma iniciativa de cidade inteligente. Mas perceba, eu preciso de capacitação. Será que aquele idoso consegue realmente utilizar a internet? Será que aquele jovem tem um telefone apto a receber essa internet? Porque de nada adianta você colocar a internet de altíssima velocidade, se o telefone, por exemplo, do jovem não conecta no Wi-Fi 6, que é um Wi-Fi muito mais rápido. É um Wi-Fi mais lento. Como que ele vai assistir aula com qualidade, sendo que tem aí uma grande pausa nos vídeos, porque não carrega tão rápido? Então, às vezes, essa internet pode mais atrapalhar do que ajudar. Mas a iniciativa de cidade inteligente, ela vai mostrar que esse tripé da tecnologia, com a sustentabilidade, também precisa da governança. É aí onde entra o gestor. Por isso que as cidades precisam ser inteligentes, para que os seus gestores entendam que antes da cidade ser inteligente, a gestão é inteligente. E o cidadão, na ponta, é inteligente. Essas estratégias fazem com que a colaboração desse cidadão com a gestão pública se torne efetiva. Afinal de contas, o cidadão, quando vê um buraco na via, quando vê o mato nascendo ali no meio-fio do esgoto, ele não fica satisfeito. Ele logo quer reclamar, ele logo quer que o seu problema seja atendido. E aí a importância dessa integração. O gestor, dentro de uma cidade inteligente, ele vê que o munícipe é parceiro. O munícipe, ele tem um colaborador 24 horas à disposição dele, de graça. Porque ele quer colaborar com o seu município. O preço que ele cobra para colaborar com o município é a satisfação de ter um município ok, de ter um município efetivo. E o gestor economiza, os recursos são escassos. Então, quanto mais eu economizar no meu município, mais recursos eu vou ter para aplicar no meu próprio município. Se eu tenho uma despesa com capina e limpeza, e de repente eu tenho meios para promover com que essa capina e limpeza seja feita de forma regularmente, eu diminuo a minha fila lá no posto de saúde, eu economizo. São pequenas iniciativas como essa que tornam as cidades inteligentes. E aí, entramos numa seara onde a gente... Bom, o que são cidades sustentáveis? Eu compreendi o que é uma cidade inteligente, mas o que são cidades sustentáveis? Cidades sustentáveis é só meio ambiente? Não. Cidades sustentáveis também é meio ambiente. Mas cidades sustentáveis é finanças, cidades sustentáveis também é saúde, cidades sustentáveis também é educação. A sustentabilidade é um pilar das cidades inteligentes. A partir do momento que eu tenho a minha cidade sustentável financeiramente, eu consigo colocar o meu servidor público como um grande protagonista. Eu consigo colocar a minha população como um grande protagonista, porque a gestão assume também esse protagonismo. Então, a cidade sustentável, ela amplia a concepção das cidades inteligentes, de maneira tal que o município vai ter iniciativas que promovem de forma saudável o seu crescimento. O seu crescimento, ele não vai ser agressivo. Ele não é agressivo financeiramente, ele não é agressivo de forma ambiental, e ele não é agressivo de forma social. Então, essa sustentabilidade, ela melhora a qualidade de vida. E aqui, qualidade de vida é a ampliação de tudo aquilo que nós temos hoje. Muitos gestores acham o seguinte: olha, meu município está bem, a minha população está bem, isso aqui está funcionando. Mas, de repente, se você for no posto de saúde, está sem médico. Ou o médico atrasou, ou não tem o porteiro para regular a fila.
Porque se a cidade tivesse uma iniciativa de automatização dentro da saúde, a fila estava com a gestão em dias. Por quê? Porque no conforto da sua casa, o munícipe marcaria a sua consulta, saberia a data e a hora que o médico vai atender. Ele não vai aglomerar no posto de saúde. Ele consegue dar, através dessa tecnologia, dentro dessa cidade inteligente, um poder para que o cidadão diga o seguinte: olha, a minha demanda é essa. E o gestor, de forma inteligente, ele vai saber, bom, agora eu sei realmente quantas pessoas demandam, por exemplo, para o serviço de odontologia no meu município. São situações que, andando nos municípios, eu já vi gestor não saber quantas pessoas são atendidas durante o dia. E quando às vezes descobrem, está num pedacinho de papel ou numa planilha de Excel perdida. Aí você olha, está desatualizada. Não, o último acesso que foi feito tem 15 dias. Não dá. A gente quer informação em tempo real. A cidade é inteligente, a informação é em tempo real. E aí, não se trata apenas da tecnologia. A tecnologia, ela é um meio, ela não é o fim, ela é um meio. Tem que haver tecnologia. Conhecimento também é tecnologia. A gestão precisa ter capacitação. A gestão precisa ter o quê? Propósito. A gestão precisa ter governança. Planejamento estratégico. Servidores técnicos nos locais corretos. Muitas vezes, por falta de gestão, por falta de governança, você tira o melhor médico da sua unidade básica de saúde e coloca ele para ser diretor dessa unidade. Só quem perdeu foi a população, que tinha o melhor médico à disposição. Então perceba que o gestor precisa ter um time qualificado e capacitado. E que nem sempre o melhor é que vai estar nas posições de cima. Mas é o time completo, capacitado. Desde o porteiro, desde o zelador, até o diretor da unidade básica de saúde. Se não houver planejamento, vai haver desperdício e descontrole na farmácia. Por quê? Porque os sistemas não conversam, por exemplo, com os lotes e validade dos medicamentos na entrada. E aí, fica difícil todo dia o responsável pela farmácia ficar conferindo lote e validade de medicamento. Perde tempo, perde produtividade, falta governança. Daí a importância da automação em uma cidade inteligente. Da automação, da informatização em uma cidade sustentável. Agora, as cidades também são resilientes. A resiliência é você estar em um estado atual e transformar para outro, completamente diferente do estado atual. E o gestor também precisa ser resiliente. Existem gestores que dizem o seguinte: olha, eu já fui gestor, eu sei fazer. Eu fiz, eu sei fazer. Está aí hoje. Você sabe? Hoje mudou. Você sabe hoje? Existe capacitação? Seu time está preparado para hoje? Você está preparado para liderar isso? As cidades precisam ser resilientes. E nós temos casos nacionais de cidades resilientes, que precisaram se reinventar, porque algo aconteceu, algo transformou essas cidades. E olha, cidades que já possuíam um nível de governança bem maduro. Cidades que já possuíam várias iniciativas de cidades inteligentes. Não integradas, mas já aplicadas mesmo que de forma isolada. Também vale. Porque uma cidade resiliente é uma cidade que consegue antecipar, resistir. Essa cidade consegue recuperar e transformar
os problemas atuais em oportunidades. No Rio Grande do Sul, tivemos aí inundações, desastres ambientais fortíssimos. E lá se descobriu que o sistema de tratamento de esgoto, que julgava-se ser moderno, ele era ineficiente. Porque a governança não buscou meios para automatizar esse processo, para informatizar esse processo e, acima de tudo, validar esse processo, simular esse processo. Porque hoje nós temos dispositivos, softwares computacionais que podem fazer esse tipo de simulação. E isso deve ser investido nos municípios, seja através de capacitação com cooperação, consórcio. A União faz a força sim, e o governo federal, o governo estadual possuem iniciativas como essa para os municípios. Mas o gestor tem que se capacitar. Porque aí eu consigo prever, simulando, se aquela minha estrutura é suficiente para aguentar o que aguentou, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul. De repente, nós poderíamos ter usado a tecnologia para prever de forma rápida o que aconteceu, focos de incêndio no sul do Piauí. Era perfeitamente possível. Não é nada de outro mundo, já existe tecnologia para isso. Inclusive tecnologia local. Como também era perfeitamente possível, com o problema da falta d'água na zona da seca, os municípios se reinventarem, e precisam, porque é difícil. A água é vida. E as pessoas precisam viver. As pessoas precisam de dignidade. As cidades resilientes são sistêmicas, integradas. A saúde conversa com a educação, que conversa com a assistência social, que conversa com a segurança pública, que conversa, inclusive, com o próprio gestor. Daí a importância do gestor cada vez mais capacitado. A responsabilidade ASG, ambiental, social e governamental, precisa ser aplicada diretamente e diariamente nos municípios, porque a qualidade de vida das pessoas depende dessas boas práticas de gestão, práticas essas que promovem essas iniciativas de cidades inteligentes. Quando a mãe quer levar a criança na praça, ela quer saber minimamente se a internet funciona, porque enquanto a criança está brincando com a sua bicicleta, a mãe está mandando uma mensagem para o pai, dizendo o seguinte: papai, passa na praça que a gente está aqui, comendo uma batatinha. Essa iniciativa de cidade inteligente, ela é social, mas nós temos também iniciativas governamentais fortíssimas. Mas antes de promover essa internet, eu não preciso qualificar o meu munícipe? Preciso. Que iniciativas o meu município na educação está promovendo para a capacitação de jovens, adultos e idosos e crianças? Será que aquela minha criança, na minha creche, eu estou conseguindo capacitá-la para os desafios da internet, para viver também sem a tela? Essas iniciativas permeiam a responsabilidade dentro das cidades inteligentes. Porque o gestor sabe, por exemplo, que quando aumenta o número de tela para as crianças abaixo de 7 anos, essa criança começa a ter problemas com a sua visão. Começa a ter problemas de socialização. E aí a gente deve promover iniciativas responsáveis no município. Iniciativas essas que contemplam o ambiental, o social e o governamental. Por quê? Porque a governança deve ser orientada a resultados. Uma governança orientada a resultados é uma governança permeada por indicadores, metas. Aonde que o gestor quer chegar? Precisa de meta. Tem que ter meta. Vai aumentar o número de creches? Tá, podemos até aumentar o número de creches. Quantas crianças temos matriculadas hoje?
Quantas crianças nasceram nos últimos 3 anos? Quantas crianças realmente merendam na escola? Às vezes a gente sabe, como gestor, que a merenda escolar é muito maior do que o número de alunos da escola. A gestão precisa ter capacitação. A governança precisa ser marcada pelas necessidades reais das pessoas. Vocês conhecem as pessoas? Vocês conhecem as necessidades reais das pessoas? Precisam conhecer. Precisam mapear. Existe mapeamento de processos no seu município? Existe mapeamento de projetos no seu município? Tem que ter meta. A informação tem que estar na palma da mão. Quando um servidor, comissionado efetivo, ausenta-se, tem que ter outro no lugar dele para saber tudo que ele está fazendo. Lembra, a gestão pública não pode parar. Não deve parar. É proibido. Porque só assim vai haver uma cidade inteligente, vai haver uma cidade sustentável, vai haver uma cidade resiliente, forte. Entrega às pessoas aquilo que elas querem. E o que elas querem é ter o seu problema resolvido. Resolve o meu problema e está tudo bem. O cidadão não pede nenhum favor. Ele quer o seu problema resolvido. E aí, existe um tripé importantíssimo. O papel do executivo, do legislativo e do judiciário. E esse papel, dentro dessas cidades inteligentes, é a informatização. É os sistemas integrados de gestão pública conversando entre si. Porque hoje, as iniciativas de cidades inteligentes que existem são isoladas. Eu tenho um aplicativo para fazer a matrícula, mas eu não tenho um aplicativo para controlar a merenda escolar. Eu tenho um aplicativo, por exemplo, para colocar o plano de aula, mas eu não tenho um aplicativo que consiga dizer o seguinte: a gente precisa conversar com a família, a criança passa por alguma dificuldade. Quando existe, são ações isoladas, mas a gente precisa fazer essa integração. O legislativo precisa ter isso na palma da mão. O vereador é a voz da população. O vereador precisa conhecer a cidade, as demandas, cada ponto da rua, cada ponto da cidade. Deve conhecer cada pessoa pelo nome. Você, vereador, conhece todos os habitantes do seu município pelo nome? Se não conhece, pense nisso. Você precisa conhecer. É importante. É muito importante você conhecer cada um. Porque cada um tem uma necessidade. Não é nada de outro mundo. Tudo isso que estamos colocando aqui já existe. Está à disposição de vocês. Busquem e as portas abrirão. A capacitação vai vir. Busquem. O judiciário, quando integrado nessas iniciativas, promove o quê? Dignidade, justiça. Às vezes, acontece algum motivo, e o judiciário diz o seguinte: olha, está na hora de vocês receberem a nossa justiça itinerante. Opa! Quando conversam entre si, essa comunicação ela é automática, ela é rápida, ela é eficiente. E o cidadão precisa disso. Não de ações isoladas, mas do incremento, do aumento disso constante. Quanto mais justiça houver, maior a dignidade do seu município. É nas cidades onde a transformação acontece. É nas cidades onde você tem ação, fazer, entregar, gerir. De maneira que é no seu município que as decisões políticas ganham corpo. Às vezes acontece que o gestor não está em Teresina, está no interior, no seu município. Ok? Mas ele pode estar aqui em Teresina, não pode? Pode. Se ele tem o município dele informatizado, ele pode estar no Japão. Ele está trabalhando pelo município. O importante é ações integradas para que os gestores possam, de forma integrada, efetiva e sistêmica,
trabalharem incessantemente pelo município. Quanto maior for o nível de automação, quanto maior for o nível de informatização, menos o gestor vai estar sentado na mesa dele, mais o gestor vai estar na rua e trabalhando, mostrando serviço. É isso que as cidades inteligentes promovem. O cidadão está na rua, está cobrando o seu direito, está vendo a transformação, e o gestor também está na rua, está trabalhando, está promovendo a integração e a satisfação desse seu munícipe. É nas cidades onde os grandes desafios se concentram. Eu coloquei aqui no início. O meu problema eu julgo grande, o meu vizinho julga pequeno. E vice-versa. Mas uma coisa é certa: o problema existe. Então vamos resolver. Porque é ali aonde as soluções devem começar. É com o primeiro passo. Qual é a sua necessidade? É a escutativa. É a afetividade. É muito fácil sair da prefeitura, encontrar as pessoas e dar o tapinha no ombro. Mas é muito melhor quando você conhece o seu município, quando você conhece as pessoas e olha no olho. E mesmo que você não consiga resolver naquele primeiro momento, você tem metas e objetivos e prazos para dizer o seguinte: hoje não, mas daqui a 60 dias eu resolvo o problema. Porque daqui a 60 dias eu vou conversar com alguém da LEP. Daqui a 60 dias eu vou conversar com alguém de Brasília. Daqui a 60 dias eu me movimento. E eu busco dignidade. E se quisermos realmente mudar os rumos dessa desigualdade, a gente tem que mudar a primeira cidade. A gente tem que promover essa cidade, uma cidade inteligente. E o que eu estou dizendo aqui não é utopia, é realidade. As pessoas cansaram da velha forma de governar. Embora no seu município você acredite que isso não, mas sim. Muito se fala em planos nacionais, metas globais, políticas estaduais. É um bombardeio de informações. Mas perceba, o que você faz hoje pelo seu município? Que iniciativa você coloca no seu município? Existe governança no seu município? Existe capacitação do seu município? Valorização do servidor? Valorização da população? Reflitam. Pensem em iniciativas inteligentes. O executivo, o legislativo e o judiciário são protagonistas, não são meros espectadores. Sejam protagonistas dessa história. Vocês não precisam reinventar a roda. Busquem capacitação. Busquem a governança. Existem normas governamentais, internacionais de aplicação disso. Habilidade conceitual. Busquem. Busquem isso para promover para o município de vocês alto nível. Gestão integrada. Assumam a liderança, tenham visão de futuro, tenham visão estratégica. Façam um planejamento estratégico no seu município. O que vai ser do meu município nos próximos 4 anos? Qual é o nosso plano de voo para resolver esse problema agora? Por exemplo, do controle das filas, que tanto tiram o sono das pessoas para ter uma consulta na atenção primária ou secundária à saúde. Preciso ter um plano de voo. Pensem em ESG, ambiental, governamental, social. Pensem, promovam. É isso que vai transformar o município. É isso que vai amplificar o município. É essa visão estratégica. Isso é promover cidades inteligentes. Isso é promover cidades sustentáveis. Isso é promover cidades resilientes. A transformação digital, ela não é um meio, ela é um fim. A tecnologia não é o fim, não é o meio. A tecnologia, ela é a tecnologia, mas ela não é só tecnologia como nós conhecemos. Ela também é conceitual. Ela também é técnica e ela também é humana. A tecnologia por si só não resolve os problemas. Pessoas resolvem problemas.
A máquina jamais, até hoje que eu estudei, jamais vai substituir o homem. A máquina vai substituir postos de trabalho. Então tem que haver a integração da tecnologia com as pessoas. Um sistema sem propósito, ele vira enfeite. Olha para o celular de vocês e veja a quantidade de aplicativos que vocês usaram uma vez e nunca mais. São muitos. Acreditem, são muitos. Você instalou uma vez, usou uma vez, um dia que eu precisar ele está aqui. Você precisa talvez, sei lá, uma vez no ano? E o pior, sistemas são caros. E um sistema caro, sem servidor qualificado, é custo. E pesa para o município, porque software custa caro. Tudo que é bom custa caro. Tudo isso é custo. Então, entendemos o seguinte: serviços digitais integrados no município? Sim. É possível? Sim. Existem iniciativas no mundo? Sim, existem. O desafio, então, não é mais técnico. Se o desafio não é mais técnico, espera aí, é vontade política. Então, vamos fazer acontecer? Vamos fazer a política acontecer? Vamos cobrar quem está na Assembleia, quem está na Câmara, por tecnologia nos municípios, para resolver problemas, para que tenha em você, gestor, a capacitação, a qualificação, a força de poder realmente fazer acontecer no município. A tecnologia, ela amplia esse canal. Ele não deve ser único. Mas as plataformas precisam de quê? De interação. Interação com quem? Com o cidadão. O cidadão é que sabe aonde que o problema existe. Pergunte. Ele pode não saber a solução. Muitos deles até sabem a solução de forma popular. De repente, para um buraco na via, diz o seguinte: não, faz o seguinte, tampa aqui rapidinho com cimento. Ali é provisório, é conhecimento popular. Mas ele sabe como resolver. Porém, a participação só vale quando o cidadão percebe que foi ouvido. Afetividade. Gestores afetivos têm a população como parceira da gestão pública. Hoje, nós possuímos dados abertos, os dados estão soltos. É um trabalho danado de reagrupar esses dados para poder obter uma simples informação. Então, vamos promover a informatização do município? Vamos colocar os dados da saúde para conversar com a educação? Porque no dia que aquele aluno faltar, porque está lá numa consulta no posto de saúde, a merendeira vai saber que ela vai ter que fazer um prato de comida a menos, que aquela criança faltou. Olha que coisa bacana. Isso tudo está integrado. A professora sabe o que o aluno faltou, a escola sabe onde o aluno está, porque a própria mãe já informou isso, que deu entrada lá no posto de saúde, ou de repente foi no CRAS, ou de repente precisou viajar para Teresina em busca de algum outro tratamento, ou veio aqui passear. Tudo funciona de forma sistêmica. Quando os dados são públicos, é o povo que está no poder. O povo estando no poder, a tomada de decisão é sempre baseada em evidências pelo gestor. E o nome é muito importante, evidência. Informação baseada em evidência. Não em vozes da minha cabeça, não é o que eu acho. Os números é que dizem. Os números dizem, por exemplo, que o meu município deve ampliar, por exemplo, a cobrança do IPTU. Como existem municípios que nem IPTU cobram. E que precisam cobrar. O combate à corrupção, dentro de uma cidade inteligente, é alto, é importante. A corrupção, ela não tem cor partidária. O controle social é indissociável. A cidade inteligente decide com evidências, mas presta conta com a transparência. E a transparência não é simplesmente pegar uma planilha de Excel e colocar no site, não. É explicar para aquele mais humilde, nem que seja com um emoji, assim, para dizer que as contas da prefeitura estão bem, que a saúde está bem. Mesmo que ele não saiba ler, é inadmissível que ele não saiba ler e escrever.
A gente não aceita mais isso. Nem no século XX, nem no século XXI. Aí é que a gente não aceita. Mas pelo menos isso aqui, ele vai saber, tá legal, tá valendo, tá bom. Isso é o que importa. Ou seja, a gestão pública está próxima, conversa com todos. Hoje, no estado do Piauí, Teresina possui iniciativa de cidades inteligentes. Ah, mas Teresina é capital. Tá, Teresina possui um centro de serviço de cidades inteligentes. Uma ótima iniciativa. Teresina 1. Uma ótima iniciativa. Mas não é só Teresina. Parnaíba também possui iniciativa de cidades inteligentes. Só que dentro das cidades sustentáveis eu escolhi esse projeto, que é o projeto Quintais Agroecológicos, premiados pela ONU para a produção de alimentos saudáveis, trabalho e geração de renda. Geração de renda é oportunidade. Ah, Teresina e Parnaíba é fácil, tá bom. Gilboés. Gilboés combate a desertificação. É uma cidade resiliente. Lá se combate as voçorocas, que tanto querem destruir Gilboés. Lá foi inaugurado esse primeiro centro de pesquisas para a recuperação de solos desertificados. É uma cidade resiliente. Ah, tá bom, Teresina, Parnaíba e Gilboés. Então, não tem mais nada, né? Não. Angical, Assunção, Cocal, Floriana, Esperantina, Barras, Castelo, Jaicós, Alagoinha, todas essas cidades e outras também possuem iniciativas de cidades inteligentes, resilientes ou sustentáveis. Então, os nossos municípios já fazem. Se o seu não faz, vamos fazer. Se o seu município não pensa, vamos pensar. O futuro das cidades, ele é inteligente. O futuro das cidades, ele é sustentável. O futuro das cidades é resiliente. São essas iniciativas que fazem essa integração com a população, inclusive com os mais vulneráveis, tornar-se parte. Todos devem fazer parte. Com tecnologia, com capacitação, com políticas públicas. Políticas públicas essas que levam ao progresso. Certa vez eu escutei um gestor dizer, é tempo de prosperar. Então tem que prosperar. O futuro das cidades depende de segurança. E segurança essa ambiental, social e governamental, o que é fundamental para o desenvolvimento do município. É investimento para fazer acontecer. É investimento para poder colher o futuro. E o futuro pode ser agora. É uma necessidade de sobrevivência institucional e humana dentro dessas cidades inteligentes, porque elas não são um luxo. Cada gestor aqui deve ser protagonista. Cada gestor aqui deve tomar essa iniciativa. E que iniciativa você vai levar para o futuro? É seu nome, a sua gestão. Para seus filhos, seus netos, seus descendentes e quem sabe para a história. Pense. Pense em cidades inteligentes. Pense em transformar o seu município. If you try, know how below I
eu fico com a pureza da resposta das crianças. Cuidem das nossas crianças. Pensem nas nossas crianças. Pensem nas nossas cidades. Construam vocês a história de vocês no município. Construam vocês um mundo cada vez mais globalizado, um município cada vez mais globalizado. Construam vocês o futuro para cada um dos que ficam, dos que moram, dos que passam no município de vocês. Deixem registrado o nome de vocês na história, de forma positiva, de forma assertiva, de forma afetiva. Deixem o legado de vocês. Esse é o Congresso das Cidades, a grande festa da gestão pública do estado do Piauí e, por que não, de todos os municípios brasileiros. Eu sou Aloysio Fonseca, o cara das cidades inteligentes. Muito obrigado.